posso parar a gravação quando a gente terminar essa parte mais expositiva, né? Que corresponde aos tópicos que eu separei no slide. E aí vocês podem aparecer e, enfim, ficar mais à vontade, mas essa parte ela precisa ser gravada, mas ela não vai ser disponibilizada publicamente. Ahn, Também não vou pedir para vocês se apresentarem por uma questão de otimização do tempo, mas a gente pode fazer uma apresentação póstuma, né? Assim, depois que terminar, a gente pode se apresentar também antes das perguntas, enfim. Calma aí, deixa eu só coisar o slide, que senão eu me perco. Vocês estão vendo a tela do slide, né? Tá. É, Bom, vamos lá. Eu sou Vinícius. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por terem vindo à aula, né? Às vezes eu dou algumas aulas abertas, assim, um mês ou outro. O meu projeto era que eu conseguisse dar essas aulas todo mês, mas nem sempre eu consigo. Então, acaba sendo todo mês que tem aula, né? Não todo mês, exatamente, todo mês do ano. Mas, enfim, agradeço vocês pelo interesse, primeiramente. Esse tema é um tema que eu venho estudando agora, na minha residência de arte sonora, que eu estou desenvolvendo aqui na Casa da Escada Colorida, aqui no Rio. Na Casa da Escada Colorida fica ali na Lapa, na escadaria Selarón, aqui no Rio, né? Que inclusive vai ser onde vai ser o lançamento do meu livro mês que vem. A gente não divulgou ainda, mas eu já estou adiantando que vai ser lá também mês que vem, dia 13 de maio. Se não for dia 13, vai ser em junho, mas a gente vai divulgar a data certa ainda essa semana. Ou na próxima, né? Não sei. É, Eu sou Vinícius da Silva, eu atendo por qualquer pronome, sou uma pessoa não binária. Vocês podem usar qualquer pronome comigo, não tem problema. E peço que vocês também coloquem depois seus pronomes Se vocês forem fazer alguma pergunta, que vocês digam os pronomes antes, né? Ou pelo chat, se vocês preferirem fazer alguma pergunta por escrito. Eu sou estudante de artes plásticas, mas tô com a matrícula trancada, então não sei se conta como estudante de artes plásticas, né? E eu venho trabalhando já há algum tempo com o tema da arte, do que eu chamo de imaginação radical preta e travesti, né? Já tem publicações sobre isso em algumas revistas, vocês podem botar esse termo no Google que vocês vão achar. É, mas o meu maior tema mesmo de pesquisa, assim, que é o que eu mais me dedico há mais tempo, é o pensamento de Bell Hooks, que é uma autora que faleceu ano passado, inclusive, né? Uma autora afro-estadunidense, super importante para a teoria feminista contemporânea e para a crítica cultural. E alguns outros temas, como teoria da imagem. Vai, gente, quem me conhece, me ajuda, por favor. Processos criativos também é um tema meu de pesquisa. A questão do futuro, também, que inclusive é o tema do meu livro, que é um livro que começou a ser escrito em 2019, está saindo agora esse mês pela editora PQ, que se chama Fragmentos do Porvir, né? Está em pré-venda. Aí editei errado, mas vocês vão encontrar na internet. É, e é isso. E aí, a partir dessas pesquisas, né, mais recentes, eu preparei essa aula, que é uma coisa mais dinâmica, né, para a gente trabalhar com o tema da loucura dentro da arte contemporânea. Então, eu vou falar um pouco sobre psicologia, sobre psiquiatria, mas a gente vai focar na questão da arte contemporânea, dando ênfase especificamente a três artistas negros, é, com três linguagens diferentes, né? O Arcebispo do Rosário, a gente vai trabalhar com algumas. Eu vou usar o termo objetos, mas eu não gosto muito desse termo. Objetos visuais dele, a Carolina Maria de Jesus, com o diário, né, os diários dela, sobretudo com o quarto de despejo, e a Estela do Patrocínio com a voz. Então, a gente vai trabalhar com esses três artistas ao longo da aula.
Mas também a gente pode falar e discutir outras produções artísticas que não estejam circunscritas só na arte afro-brasileira, que foi por uma opção de pesquisa mesmo que eu decidi focar nisso, né? Porque eu estou estudando os falatórios da Estela nessa residência. Mas também a gente pode falar de outros artistas da música também, como o Jay-Z, o Kanye West, a Lauryn Hill, que também são artistas que vão estar sendo trabalhados por alguns autores, sobretudo autores afro-estadunidenses, com esse tema da loucura, né? E a gente vai entender o que que significa trabalhar com a chave da loucura com a produção desses artistas, né? Então eu queria começar, eu tinha colocado um GIF da Narcisa, né? Mas depois eu tirei para vocês me levarem a sério, mas enfim. Eu queria começar com lendo uma citação de um livro chamado Os Olhos de Laura, que eu não lembro se eu mandei por PDF para quem eu enviei e-mail, mas é um livro que vocês acham facilmente na Libgen, né, para baixar. O livro se chama Olhos de Laura. Os Olhos de Laura e vocês conseguem encontrar nesse site que é o Libgen. E aí esse autor, ele fala logo na introdução, no prefácio do livro, o seguinte. Já está carregando. Ele fala o seguinte, tem alguns termos que eu não usaria, assim, mas eu vou ler como ele disse, né? Enfim. Ele fala, logo, o que é estar louco? É ter a certeza cega da verdade do que se pensa e do que se faz. Diferente do neurótico, que duvida dos fundamentos do que pensa ou faz, o louco, que às vezes somos, no momento mesmo de sua loucura, não duvida e, sem refletir, sabe o que deve fazer. O afeto é mais forte que a razão. Estar louco é ir obstinadamente atrás da nossa ideia, uma ideia fixa e falsa que se repete, toma conta de nós e nos impele a agir. Estar louco é não ouvir nada além, nada mais além do que se quer ouvir. É isso a ruptura psicótica com a realidade. A mente cega curva a realidade à sua ideia, ao invés de submeter sua ideia à realidade. E aí, termos como neurótico, cego, psicótico, enfim, eu não usaria, mas eu li Ipsos Loren, né, como ele disse. E aí, a partir disso, né, a gente tem uma primeira pergunta que é muito importante para introduzir a questão de hoje, né, que é quem define o que é loucura? E aí tem um livrinho, que é um livrinho dessa coleção super famosa, né, inclusive, não lembro de que ano que foi essa coleção, mas é muito antes de eu nascer, inclusive, né, que é a coleção Primeiros Passos, né, que é uma coleção que tem vários títulos como o que é cidadania, o que é loucura, o que é democracia, o que é, enfim, aí são vários títulos. Geralmente costumam ser livros bons, mas alguns deles têm alguns problemas, né? Por uma questão de época mesmo, né? Mas nesse livro, O que é Loucura, do João Fraiz Pereira, né, que é um desses livros super importantes, assim, que eu acho que é um livro muito bom para introduzir esse tema, que é um livro super didático, inclusive. Ele vai começar, o autor, ele vai começar a discussão do livro contando uma experiência que ele teve com as turmas dele, né? Então, ele fez uma experiência com os alunos dele, e ele perguntou para os alunos dele o que é loucura, né? E o que é uma pessoa louca. E aí, eu gosto sempre de frisar essa frase, né? Eu já dei essa aula antes, então por isso que eu falo que eu gosto sempre de frisar, porque essa aula ela foi aula de encerramento do curso que eu finalizei agora, mês passado, na Estratégias Narrativas, sobre imaginação radical e processos criativos. Essa frase que ele fala, a loucura é interior à razão. E eu friso essa frase porque depois a gente vai desmontar ela para ver qual é o problema de entender a loucura como algo interior à razão, né? E aí,
esse experimento que ele fez com os alunos listaram pelo menos, né, que foi o que eles é o que são os que ele o que ele lista no livro, 7 definições de loucura. E a gente vai trabalhar mais com a definição número 5 e com a definição número 7, né? E aí ele vai dizer, eu vou ler aqui no meu plano de aula porque fica mais fácil, mas se muito obrigado. Meu irmão jogou uma encomenda pela janela. Enfim. Mas se tiver pequena letra, gente. Eu tô vendo. Eu fiquei assim, gente, que isso? É um filme, eu vou até ver o que que é. Mas se tiver pequena letra, vocês me avisem que eu tento dar um zoom, tá? Porque pra mim tá pequena porque eu tô vendo tanto a tela quanto vocês. Então acaba ficando pequena, mas acho que vocês estão vendo maior do que eu, né? Enfim. Que aí ele fala assim, os alunos, né? Uma primeira definição. Um estado de perda de consciência de si no mundo que condena a pessoa a existir à maneira de uma coisa. Ou seja, a loucura é uma coisificação. Uma segunda definição, uma doença. A loucura como patologia. Uma terceira definição, um distúrbio orgânico, né? Quando ele fala distúrbio orgânico, ele está se referindo a processos somáticos, né? É, que tem a ver com processos também neurológicos, né? Então, orgânico no sentido de ser algo que é a priori do sujeito, ou seja, que está dentro da estrutura biológica do sujeito, né? Do indivíduo, e não uma coisa que é determinada fora da individualidade, ou um desequilíbrio emocional. Uma quarta definição que ele vai listar, distúrbios emocionais ou somáticos, e aqui os somáticos, né, a Fabi que está aqui, né, eu lembro da Laura falando do grego, né, somático que vem do grego somatos, né, que significa corpo, então esses distúrbios somáticos, eles têm a ver com distúrbios corporais, né, também, comportamentais também, né, e aí a quinta definição, que é uma definição que eu gosto, né, que ele fala todo tipo de desvio do comportamento pessoal em relação a uma norma sancionada socialmente. A gente vai trabalhar com isso. Uma sexta definição que ele vai dar é um estado progressivo de desligamento ou fuga de uma realidade objetiva para uma realidade subjetiva, que é muito esse movimento de introspecção, né, quase que uma introspecção radical, né, dentro desse processo da psicose, como a psiquiatria ou a psicologia vão descrever, né. É, e aí essa sétima definição que eu gosto bastante também, que é uma tomada de consciência de si e do mundo. E a gente vai trabalhar muito com essa definição de um desvio da norma, que é a quinta definição que os alunos desse professor deram para ele, e essa definição de uma tomada de consciência. E eu acrescentaria, inclusive, uma tomada radical de consciência, de si e do mundo, né? No entanto, em muitos dos estudos sobre loucura, sobretudo dentro da psiquiatria clássica, né? Deixa eu ver o que que é. Meu irmão tá aqui com o dentro da psiquiatria clássica. É um livro que eu estava esperando. Dentro da psiquiatria clássica, é, eles vão entender a loucura como um problema social, que implica na constituição de uma sintomatologia e uma nosografia para fins de diagnóstico. O que que é uma sintomatologia e o que que é uma nosografia? Sintomatologia é um estudo dos sintomas, né? Porque tem esse sufixo logia, né? Que vem de logos também, né? Que significa conhecimento, estudo, né? Estudo de alguma coisa. Então, estudo dos sintomas. Uma nosografia está ligada a uma sintomatologia, mas uma nosografia ela já está mais ligada, por causa desse sufixo grafia, a um processo de descrição, explicação e sistematização desses sintomas. Então, a sintomatologia, ela sempre vai estar ao lado da nosografia, no que se refere a um estudo e uma descrição e sistematização desses sintomas. E por que é importante descrever, explicar e organizar esses sintomas? Porque a loucura passa por um processo de diagnóstico. E os manuais diagnósticos, eles são manuais
que partem desse princípio de um estudo dos sintomas e de uma classificação, de uma descrição detalhada de cada um desses distúrbios ou dessas psicoses, enfim, como os manuais vão descrever, né? O CID, o DSM, enfim. A gente vai falar um pouco sobre eles daqui a pouco. E aí, dentro dessa lógica, a psiquiatria clássica, ela vai categorizar o louco como um anormal, portanto, como um doente mental. Mas é uma pergunta que esse professor vai se fazer. Se o anormal ele é condicionado pelo normal, o que é, afinal, a loucura? Dentro dos termos da normalidade. E aí a gente entra numa questão muito importante dentro dessa discussão, que é a questão da determinação histórica da loucura, né? Quando a gente fala sobre determinação histórica da loucura, a gente fala sobre os processos históricos, sócio-históricos, principalmente, e também políticos e religiosos, né? Não podemos esquecer a religião nesse processo, é, que vão construir, ao longo da história, a figura do louco. E a gente está falando principalmente do Foucault, né? Com o tijolão, né? A história da loucura, que é o clássico, né? Um dos estudos mais clássicos do Foucault. É, dentro desse estudo, no pensamento Foucaultiano, a loucura, na Idade Média, ela era vista como um constituinte da vida cotidiana. E é importante também, gente, ressaltar que tem uma área agora dentro da psiquiatria, né? Não é tão agora, porque esse livro ele é antigo e esse livro já fala sobre isso, que é a etnopsiquiatria, que eles vão estudar diferentes manifestações da loucura, por exemplo, como o nosso tema é loucura, né? Eu vou falar de loucura. Da loucura em diferentes contextos culturais, né? Então, por exemplo, ouvir vozes dentro de um contexto colonial, como no Brasil, um sintoma, por exemplo, de esquizofrenia. Mas dentro de outros contextos culturais, né, e daqui a pouco a gente vai falar sobre um autor que fala sobre isso pode ser visto como uma mediunidade, um dom, né, e essa figura vai ser vista como uma figura divina naquela comunidade. Né? Então, por isso que muitos estudos sobre loucura também vão recorrer a etnografias. E esse livro faz uma etnografia de uma cultura que agora eu não vou lembrar, né, específica, narrando o processo, esse processo de que eles vão entender como uma mediunidade, né, como um rito de passagem, né, mas não uma passagem no sentido de encantamento, né, quando a pessoa morre, mas um rito de passagem no sentido também de uma aquele movimento do xamã, né? Esse contato entre os dois mundos, né? Que se dá a partir de uma relação espiritual. Depois da Idade Média, sobretudo após a modernidade, a loucura ela vai integrar um binário razão-não razão. Por isso que é complexo a gente falar sobre a loucura como algo interior à razão. Porque a loucura, por si, dentro de uma lógica colonial da vida contemporânea, né, ela já é definida como uma desrazão, algo que é exterior à própria razão, né? E dentro desse processo, após o renascentismo cultural, sobretudo, né, após o século XVI, com a modernidade, com a insurgência do eu cartesiano, do código cartesiano, né, do sujeito universal, enfim, a loucura ela vai começar a ser patologizada e vai ter uma influência muito forte da religião nesse processo também. E aí a gente começa a falar, já a partir dessa questão da influência da religião, né, sobre esse processo de psicopatologização que acontece concomitantemente à construção da loucura como uma desrazão, né?
Deixa eu só ligar o ventilador aqui, gente. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Só um segundo. Ai, socorro. Tá. É, vamos lá. Eu vou ler para vocês alguns trechos de, de alguns artigos sobre reforma psiquiátrica brasileira. E depois eu posso mandar para vocês o plano de aula também, que aqui eu coloquei todas as referências. E no slide eu não coloquei, inclusive eu mudei esse slide todo ontem, porque ele estava com muito texto. E aí eu preferi mudar um pouco para ficar uma coisa mais dinâmica. Mas eu vou ler alguns trechos de dois artigos que falam sobre isso. O primeiro é sobre o que eles chamam de descolonização da razão, né, na reforma psiquiátrica brasileira, e o segundo é sobre saúde coletiva e o pensamento do Fanon, né, que inclusive é um autor muito importante para se pensar psiquiatria e loucura e psicopatologização. Vamos lá. O primeiro texto que eu queria ler para vocês é o seguinte: os loucos e loucas aparecem como exemplos precoces de formas de negação da humanidade que, como nos lembra Foucault, são indissociáveis da emergência da modernidade ocidental. Ou seja, essa figura de humano, eu sempre tento não recorrer à história da arte, mas não tem como, gente. É minha formação. O que é o renascentismo? Século XVI. O renascentismo, ele é o primeiro movimento, na verdade, né, é a emergência de movimentos, ele, aqui no Brasil você tem, inclusive, o Rococó, né, também como uma dessas manifestações. O renascentismo é um dos primeiros movimentos ali que tem o surgimento, a emergência de um sujeito na arte, né, que vai estar sendo retratado o tempo todo em expressões artísticas. Então você vai ter o Da Vinci com aquele desenho, o Homem Vitruviano, né? Você vai ter outros autores falando sobre isso, inclusive autores muito importantes para a história da arte, que a partir dos quais a gente consegue identificar essa ruptura, né, entre essa manifestação intelectual e essa manifestação emocional, né, que é uma ruptura que vem com a modernidade, como o Giorgio Vasari, por exemplo, né, que é visto como o primeiro historiador da arte, que foi um italiano. E aí toda essa construção, que inclusive na história da arte aparece como uma divisão entre desenho e cor, né, como formas de expressão intelectual do próprio artista, né, elas vão estar indissociavelmente relacionadas à emergência de uma figura humana, a noção de humanidade que emerge nesse período, né? Então, quando a noção de humanidade não sei se essa conjugação está certa, vai emergindo, vai aparecendo, né, na modernidade ocidental, surge também a figura do não humano, porque a modernidade ocidental ela se sustenta num pensamento binário a partir da negação de alguma coisa para uma sustentação daquilo que se define, que é o que a gente vai compreender no século XVIII, XIX, né, como uma categoria que a gente chama de determinabilidade do Kant, né, que é a síntese objetiva das categorias, né? Voltando para a citação. O saber psiquiátrico e o asilo constituíram os dois lados de um processo de confinamento daqueles que viriam a ser designados como alienados, né, ou como condenados da terra. Um termo que concentra sentidos científicos, técnicos e jurídico-políticos, paralelo ao de outras formas de desqualificação da humanidade de outros racializados que habitavam os territórios colonizados do que hoje chamamos de sul global. E aí, falando já sobre a reforma psiquiátrica brasileira, tem um trecho muito importante que diz assim: tratando da descolonização da desrazão, né, ou seja, da descolonização da forma como a loucura era vista como uma manifestação irracional na reforma psiquiátrica brasileira,
Nunes e Silqueira Silva, que são dois autores, pontuam que a negação do estatuto da racionalidade do louco amputou a humanidade de muitos e os confinou historicamente. Ou seja, um processo ocorre aí no surgimento da psiquiatria. E aí, gente, a gente está falando, só para situar, a gente está falando de um processo que acontece entre os séculos 16 e 19, né? Então a gente está falando de isso há quanto tempo? 400 anos, mais ou menos, né? 400 anos, mais ou menos. A gente está falando de um longo período da história, né? E os confinou historicamente, sujeitos a maus tratos, torturas, abandono, isolamento social, intervenções agressivas, alegadamente terapêuticas, que os reduziam a condições menos do que humanas, ou seja, reduzia os loucos ao estatuto de coisa, né? Lembrando lá a primeira definição que os alunos do Frei Pereira deram para ele. Tudo legalmente legitimado, né? Sejam pelos manuais diagnósticos, pela psiquiatria ou pelo Estado moderno. Lembrando que o Estado moderno serve para legitimar a violência contra aqueles que não são vistos como humanos, né? O Estado não serve para garantir direitos, pelo contrário, ele serve para legitimar a norma, né? E a norma não é a lei. Me perdi. Lembrei. Por sua suposta periculosidade, a loucura foi explorada e manipulada pela ciência em busca de diagnóstico e cura de males sempre remetidos a mentes e comportamentos de quem foge à normalidade hegemonicamente construída. E isso aqui já é século XVIII para cá, né? E, sobretudo com os avanços do racismo científico, né? Com o pensamento do Darwin, aquilo que a gente chama de ciências do homem, ciências da natureza, Georges Cuvier, né, que já não é século XIX, mas enfim, é um pouco antes, mas enfim. Né? A Denise Ferreira da Silva fala muito sobre isso, não sobre loucura, mas ela fala muito sobre essas, essas construções, né, que se deram com legitimação da ciência, do conhecimento científico, né, para tangenciar o confinamento desses sujeitos que eram vistos como anormais. A partir de Fanon, podemos situar o louco e a loucura. Boa noite, Denilson. Oi, Tainá. Podemos situar o louco e a loucura tal como o negro, né? Lembrando que o Fanon ele vai trabalhar muito com lá no Condenados da Terra, né? Com a noção de zona do não ser. No Pele Negra de Máscaras de Brancas também, né? Mas no Condenados da Terra também, principalmente, né? A zona do não ser. E aí a gente pode situar o louco e a loucura como estando segregados na esterilidade, palavra difícil, e na aridez sociais extremas da zona do não ser. Parte importante da reflexão psicossocial de Fanon é revelada em Pele Negra, Máscaras Brancas, onde ele indaga, né, que ainda que eu me exponha ao ressentimento dos meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem, né? Direi que o negro não é um sujeito. Aí ele usa o termo homem, né? Enfim, mas enfim, diga-se de passagem, Fanon tem passagens super homofóbicas e misóginas no Pele Negra, Máscaras Brancas, mas ele é um autor muito importante para se pensar é, paradigmas psicossociais, né? Mas não vamos pensar gênero com Fanon, por favor, senão a coisa fica um pouquinho complicada, né, gente? Ahn, tá. E aí, né, tem um trecho lá do Crítica da Razão Negra, que é esse livrinho, que é um livrinho que é um livrão, né? Porque é uma porrada esse livro, que é o Crítica da Razão Negra do Achille Mbembe, que ele vai falar o seguinte: os novos, e aqui tá errado, né? Porque tem os novos aqui, antes desse Condenados da Terra. Os novos condenados da Terra são aqueles a quem é recusado o direito de ter direitos. Ele tá falando, e ele, embora o Mbembe não esteja falando especificamente dos loucos, né? A gente está falando dos sujeitos vistos como loucos aqui, né? Então,
os loucos como condenados da terra. Os novos condenados da terra são aqueles a quem é recusado o direito de ter direitos. Aqueles que se avalia que não devam se mover, os que são condenados a viver em todo tipo de estruturas de reclusão. Os campos, os centros de triagens, os milhares de locais de detenção que se espalham por nossos espaços jurídicos e policiais, né, as clínicas psiquiátricas, os hospitais, né, enfim, são os rejeitados, os deportados, os expulsos, os clandestinos e outros sem documentos. Esses intrusos e essa escória da nossa humanidade que temos pressa em despachar, porque achamos que entre eles e nós nada existe que vale a pena ser salvo, visto que eles prejudicam imensamente a nossa vida, a nossa saúde e o nosso bem-estar. Os novos condenados da Terra são o resultado de um trabalho brutal de controle e de seleção, cujos pressupostos raciais são bem conhecidos. Né? E aqui ele está falando dos pressupostos raciais no sentido da raça, né? E de outras categorias de, de outros marcadores de diferença social. Recentemente, uma amiga minha foi internada, em dezembro de 2021, uma amiga minha foi internada numa clínica particular, na zona sul do Rio, e depois a gente foi conversar sobre isso, e eu perguntei para ela sobre a experiência da clínica. Ela está de volta, né, agora, em abril, ela voltou com o telefone, enfim. Eu perguntei sobre a experiência da clínica, e ela me disse uma frase, assim, bem objetiva: raça e classe. Né? E aí depois a gente conversou, enfim, e ela comentou como que a experiência da clínica psiquiátrica ela é uma experiência explicitamente marcada pelas categorias de raça e classe, e consequentemente gênero, que são categorias que não se dissociam, né? E ela comentava como que o nível de assistência da própria clínica variava de acordo com isso. Variava se o paciente tinha ou não um psiquiatra e um psicólogo particular, porque a clínica não fazia esse mínimo esforço, né? E ela comentava assim, eu fiquei, sei lá, 2 meses na clínica, mas eu conheci pessoas que estavam lá há 10 anos, que a família deixava, né? Inclusive a Estela do patrocínio, que a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco, foi uma pessoa que ficou, agora eu não lembro exatamente quanto tempo ela ficou, mas ela ficou, eu acho que mais do que 8 anos reclusa no Juliano Moreira, né? Não somente o Juliano Moreira, mas o falatório que eu vou passar para vocês foi gravado no Juliano Moreira ali na década de 80, no final da década de 80. Essas existências que são as quais são recusadas os direitos de ter direitos, essas existências loucas que são é, inscritas na zona do não ser, na zona da lei de razão, na zona de uma condenação social, são o que a gente vai chamar de existências mínimas, né? É, e quem fala dessas existências mínimas é um autor que se chama Etienne Souriau. Não sei eu não sei se tem alguma coisa em português sobre isso, né? Porque é um conceito em francês. Deixa eu ver como que aparece em francês esse termo. Tem. Inclusive, esse autor tem um livro que foi publicado pela N1, N-1, né? Que é o Diferentes Modos de Existência. É um livro que eu tô querendo muito. Inclusive, quem quiser me dar de presente, eu aceito. É, e aí, ele vai trabalhar com essa noção de existências mínimas, né? Que são essas existências reduzidas a um nada. Deixa eu ver o que tem no próximo slide. Calma aí que sem querer. Ai, socorro, sem querer eu tirei a aba do slide aqui. Tá. Tem alguma dúvida até agora? Aí eu vou falar um pouquinho sobre diagnóstico e depois a gente vai trabalhar com arte. Acabar com essa parte da psiquiatria, né? Que é chata demais. Alguma questão vocês podem colocar. Só levantar a mão também, enfim, qualquer momento da aula. Quem faz os diagnósticos, né?
Eu vou ler para vocês alguns trechos de um artigo chamado A Psicopatologização da Vida Contemporânea. Quem faz os diagnósticos? Justamente esse é o título. E nesse artigo, a autora, que é uma autora da psiquiatria, né, da psicologia, ela vai refletir sobre os processos de diagnóstico e ela vai falar sobre os manuais diagnósticos, né? Ela vai falar sobre dois deles, que é o CID-10, né, que é a classificação internacional das doenças, né, que é um manual que vem da OMS, e o DSM, acho que DSM, né, o DMS, vou lembrar aqui, enfim, DSM, que eu não lembro agora a sigla, mas também é um manual que é da Associação Americana de Psiquiatria, é o da APA, a famosa APA, né? Nesse texto, ela vai trabalhar muito com essa questão do sofrimento psíquico, né? E vai falar sobre como os processos de diagnóstico, eles são processos teleológicos. O que significa isso? Eles são processos que têm um fim em si mesmo, né? Eles são processos que servem para diagnosticar o paciente, puramente, e nada mais, né? Porque o tratamento desses distúrbios, todas essas psicoses, enfim, é entendido como algo que tem que ser feito ou na psicoterapia ou na análise, né? Mas nunca no psiquiatra. O psiquiatra ele tem um outro papel, que é o detentor do saber médico, né? Porque o psiquiatra se forma em medicina, de diagnosticar. O psiquiatra diagnostica, né? Dependendo do profissional, ele pode recomendar algum tipo de tratamento, enfim, mas o tratamento ele é algo que está subscrito à dimensão da psicoterapia, né? Tanto que a minha psiquiatra fala, né? A tríade do tratamento é a psiquiatria, o tratamento psiquiátrico, os exercícios físicos, né? E a psicoterapia, né? Então, a psicoterapia ela é vista como o ambiente onde se trata os diagnósticos, né? E essa lógica sintoma-patologia é uma lógica binária. E sendo uma lógica binária, né, na construção desses diagnósticos, é, não vai haver, dentro do saber médico, né, dentro dessa lógica do saber psiquiátrico, uma consideração de contextos sociais que levam ao sofrimento psíquico. Então, e aí depois a gente pode até conversar sobre isso, é difícil com que um psiquiatra, ele, para fins de diagnóstico, ele faça com você uma análise sobre o que leva ao sofrimento psíquico. Ele está interessado na sintomatologia e na nosografia, né? Só que se a gente for trabalhar com sofrimento psíquico, a gente tem que entender também que outros fatores levam ao sofrimento psíquico, como condições financeiras, ambiente familiar, né? A própria lógica de aceleração do neoliberalismo, né? Então, e sempre que eu falo sobre isso, eu lembro da Letrux, né? Porque a Letrux, ela sempre fala, né? Eu tenho ansiedade, mas eu vivo uma vida sóbria, não tomo remédios, né? E eu estava refletindo sobre isso recentemente com uma amiga minha, né? E eu estava comentando como que é fácil ter uma vida sóbria quando você vem da classe média, você tem dinheiro, né? Você é uma pessoa branca, cis, né? Você não está inserida numa dinâmica de sofrimento psíquico que te coloca numa condição de vulnerabilidade psicossocial. Então, essa sobriedade, né, que é tão almejada por umas pessoas, né? Porque muita gente demoniza os medicamentos, né? Então, essa famosa sobriedade, ela também é um reflexo colonial de como a gente tem um movimento de recalque, né, psicanaliticamente falando, essa coisa da negação, de sermos vistos como loucos porque estamos nos tratando. Mas aí a gente tem uma questão. A questão da loucura, ela é a própria loucura ou ela está no processo de definição da loucura, que vai ser respondida ao longo da aula, consequentemente, né?
E aí, essa autora desse artigo, ela fala o seguinte: atualmente a CID-10, né, que é a última revisão da Classificação Internacional de Doenças da OMS, ela tem 100 categorias com um sistema de codificação alfanumérico, né, e subdivisões decimais no nível de 4 caracteres, enfim, que é anunciado como vantajoso para abranger mais condições clínicas. Cada categoria é composto por um número variável de subcategorias e cada classificação tem suas subclassificações. Então, esse movimento de construção de diagnóstico, ele pode ser visto como importante? Pode, ok. Mas ele também é um movimento que reflete uma metodologia colonial, que é esse processo de uma taxonomia sintomatológica, né, de uma classificação dos distúrbios, né, de uma classificação desses quadros clínicos, né? Então, por exemplo, não é difícil você encontrar diagnósticos como o paciente tem um quadro de esquizofrenia evoluindo para uma, estou inventando aqui, epafrenia clínica, enfim, né? Então você tem essas categorizações. Só que é importante entender, né? Porque a crítica aqui ela não é uma crítica ao manual, enquanto acaba sendo, né? Mas ela não é uma crítica é, ao modo de existência desse processo, mas a como esse processo se deu. O modo como os diagnósticos se dão é um problema. E a gente vai ver por que é um problema quando a gente for trabalhar com as expressões artísticas dos artistas que eu selecionei para a gente hoje. E aí eu trouxe uma frase, né, muito famosa do Antonin Artaud, que é um autor que eu gosto muito, inclusive, que ele fala o seguinte: o que é um autêntico louco? É um sujeito que preferiu enlouquecer, no sentido em que socialmente se entende a palavra. Atrair uma ideia superior de honra humana. Eis porque a sociedade condenou ao estrangulamento em seus manicômios todos aqueles dos quais queria se livrar ou contra os quais queria se defender, pois eles haviam se recusado a acumpliciar-se com ela em certos atos de suprema sujeira. Pois um louco é também um sujeito a quem a sociedade não quis ouvir e a quem quis impedir a expressão de insuportáveis verdades. Eu gosto desse trecho do Arthur porque ele vai entender a loucura, né, como quase como uma decisão voluntária da pessoa, né? O louco é aquele a, que se recusou a é, aderir à norma social. E aí a gente não vai, inclusive, nessa discussão, chegar a uma definição de loucura, tampouco a uma definição de louco. A gente vai entender quais são essas complexidades, né, que orbitam em torno dessa discussão. Tem dois comentários aqui. Quem fala muito sobre essas questões, também do sofrimento psíquico, é a Deleuze e Guattari. Sim, é, sim, eu trouxe um trecho do Deleuze, inclusive, em algum momento a gente vai trabalhar com ele, para falar sobre delírios, a noção de delírios, lá para o finalzinho. Né? E o Denilson comentou sobre o Foucault, que ele trabalha com a loucura de forma não patológica. Sim, também. Né? E o Foucault, inclusive, além do A História da Loucura, né, que é um livro maravilhoso, ele também tem outros livros, né, que super vale a pena ler, sobre psiquiatria, saber médico, né, tanto dos cursos do Collège de France, que ele deu, lá no estágio dele, né, na França, que são aqueles livros que foram transcritos e depois traduzidos para o Brasil pela WFM, Martins Fontes, MF, né, Martins Fontes, que são os cursos, os famosos cursos, né, e tem também outras coletâneas que eu acho que foram editadas, eu acho que essas coletâneas elas foram editadas pela, esqueci o nome da editora, mas são coletâneas que todas elas têm a mesma capa, só muda a cor e o título,
mas a foto dele é a mesma. Né? São coletâneas de textos, entrevistas, assim, fundamental. Ele tem muito material, muito interessante para pensar sobre a questão da loucura de uma forma não patológica, né? Como o Denilson comentou aqui no chat. E é importante trabalhar com a loucura de uma forma não patológica, a gente vai ver daqui a pouco por quê, porque as complexidades que envolvem as discussões sobre loucura, elas refletem um certo contexto social e cultural. E aí a gente entra numa discussão, e aqui a gente já tá trabalhando com arte, já está entrando já na questão da arte e da criatividade. Alguma questão? Tá indo ok, assim, tá, só um segundo. É, essa discussão dos paradigmas da loucura, eu tirei de um livro que eu estou gostando muito de ler, é, que se chama How to Go Mad Without Losing Your Mind, com essa capa maravilhosa, de um pesquisador afro-estadunidense que se chama Lamar Jurelli Bruce. E o título do livro é Loucura e Criatividade Negra Radical. Então, assim, esse livro ele é maravilhoso. E no início do livro, ele vai trabalhar com esses paradigmas da loucura, ou seja, com as formas que a gente entende a loucura. Ele vai trabalhar com Foucault, ele vai trabalhar com uma outra autora muito importante, que é a Hortense Spillers, que chegou no Brasil recentemente, traduzida nesse livrinho aqui, que é a coletânea Pensamento Negro Radical, que é uma antologia de ensaios, recentemente publicado pela Crocodilo e N-1. É um livro maravilhoso, gente. Sim, é um livro que tu senta e tu fica meio assim, não estou entendendo muita coisa, não estou entendendo muita coisa, mas vou entender. Aí a gente vai, né? Mas é um livro maravilhoso, assim, para quem quer não é abraçar que fala, né? Mas quem quer trabalhar, começar a entender as discussões do pensamento negro radical, né? E aí tem a Hortense Spillers, a Sylvia Wynter, que é uma autora fundamental para se pensar o conceito de humano. Sylvia Wynter é fundamental. A Saidia Hartman, que também está sendo muito traduzida, recém lançaram agora o Vidas Rebeldes dela, né? O, a Fósforo Editora, também é um livro que eu estou querendo muito, fica a dica. O Fred Moulton, maravilhoso, trabalha com a noção de fugitividade, incrível também. E a Denise Ferreira da Silva, né, gente? Queridíssima, minha amiga pessoal. Mentira, não é amiga pessoal, mas a gente fala. Brasileira, maravilhosa. Denise é brasileira. Vamos lá. O primeiro paradigma da loucura trabalhado por esse autor é a loucura como fenômeno, ou seja, a loucura como um acontecimento, como se fosse tipo um surto, né? A pessoa surtou, aconteceu um fenômeno, aquilo é a loucura como fenômeno. Um segundo paradigma é a loucura medicalizada, e ele dá ênfase a esse lisada, né? Porque é um processo que se dá a partir do saber médico, então é a loucura medicalizada, não é uma loucura médica, né? Para dar ênfase ao processo de construção da loucura. A loucura como raiva, né? Que ele usa o termo madness as rage. E aqui tem uma questão importante de tradução. Eu sou tradutora também, então acho muito importante chamar a atenção como os termos são traduzidos. Loucura nesse livro sempre aparece como madness, ou como to be mad, né? Madness como substantivo, mad como também substantivo, a depender do emprego dele numa certa oração, né? Mas também como adjetivo, depende, é, mas também como verbo, né? A depender também da aplicação. Ah, o termo madness, o termo mad, ele nem sempre aparece no português, quando traduzido, como loucura. Às vezes ele aparece como raiva.
Então, tipo, I'm mad at you. Eu estou com raiva de você. Estou chateada com você, né? Então, ele também pode ser traduzido como raiva. Mas também para raiva a gente tem outra palavra, que é a rage, né? Que também é raiva. Então, eu sempre chamo atenção para essa tradução, porque, primeiramente, a linguagem é um sistema aberto de significação, já dizia Derrida, né? E, segundamente, eu não sei nem se é segundamente, fala em segundo lugar, né? Que é uma discussão que está em aberto, né? Então, madness, ou how to go mad, né? Que ele usa muito o termo, como ir à loucura, como ficar louco, como, enfim, né? Como que a gente traduz? Eu acho que nem sempre a tradução é uma coisa importante. Eu acho importante o mais importante é entender o que está sendo discutido, né? Porque a tradução ela coloca para a gente uma outra discussão, que é uma discussão um pouco mais complexa, que está já no âmbito da linguagem, né? Dos sistemas de significação. Porque o processo de tradução, ele é um processo tem um autor que gosta muito que fala que traduzir é traficar. Tradução é um tráfico de significados, né? Onde você traz uma frase, um termo que existe numa cultura específica para outra cultura. E nem sempre essa tradução acontece verbalmente, né? Então, por exemplo, a gente pode falar sobre traduções sonoras, traduções corporais, né? Porque isso também é linguagem. Enfim, a loucura como raiva. E a loucura como raiva, ela aparece também como uma imagem de controle. Imagem de controle é um termo que vem do inglês também, aí retoma a questão de tradução, do termo controlling images, né? E a ênfase está no controlling, está no controle, e não na imagem. Porque o termo imagem de controle, que é trabalhado pela Patricia Hill Collins, lá no Pensamento Feminista Negro, no Black Sexual Politics, em todos os livros dela, praticamente, é um termo que descreve a estrutura ideológica que articula os sistemas de dominação. Então, a gente está falando de ideologia. A gente não está falando de visualidade, a gente está falando de ideologia. E se a gente está falando de ideologia, a loucura como raiva articula uma imagem de controle em que figura? Na figura da mulher negra raivosa, da mulher negra barraqueira, por exemplo, né? Mas isso não recai sobre o que a gente vem chamando sobre as Karens, né? Que são as mulheres brancas que fazem chilique, sendo racistas, né? Isso não recai sobre essas pessoas, né? Então, se a gente for pensar na loucura como uma imagem de controle também, a gente pensa sobre como a loucura, ela também articula uma estrutura ideológica, né? Atribuindo a esses sujeitos outros, né, o estatuto de objetos, ou, ou a gente atribui a eles estereótipos, ou, ou, ou um processo de coisificação, né, enfim. E por último, ele vai falar sobre a loucura psicossocial. E aí ele dá um exemplo. Eu já li tanto esse trecho do livro que eu acho. Inclusive, nesse livro, ele cita muito o antiédipo, né? Trabalha muito com o antiédipo. Ele fala assim, nesse trecho, quando você aponta para alguém ou para alguma coisa e grita louco, e aqui já nesse louco ele usa crazy, né? Então a gente já vê a, a, como é que eu posso falar essa palavra? A fluidez das palavras que a gente usa, né? Como você aponta para algo e fala louco, loucura, você tá maluco, né? É, você revela mais sobre a si mesmo, sobre sua sensibilidade, sobre seus valores, suas atenções, suas noções de normalidade, os limites da sua imaginação em processar a diferença dramática, né? Os termos que você usa para descrever o mundo, o seu alcance, o alcance do seu apontamento, né? O tom da sua voz acusatória do que você revela sobre aquela suposta entidade louca.
E quando ele fala entidade louca, ele já usa mad, mad entity, né? Então a gente tem o crazy como um substantivo e o mad como um adjetivo aqui, aparecendo, né? Mas também poderia ser crazy. Enfim, isso aqui não é uma aula de inglês. Mas acaba aparecendo de diferentes formas. O que vem depois disso? Ah, agora a gente começa a falar mais especificamente de arte e criação. Vocês têm alguma questão sobre a questão dos paradigmas da loucura? Tá. É, uma coisa que eu ia falar no início da aula e eu esqueci, é, essa aula aberta, ela aceita contribuições voluntárias, então quem quiser contribuir com qualquer valor, esse é meu Pix. Mandei, ai, calma aí que eu mandei errado. E-mail, não é Gmail. Esse é meu Pix. E, enfim, vocês podem contribuir de qualquer forma também. E óbvio que eu não vou deixar de fazer o marketing da minha lista de presentes na Amazon, né, gente? Por favor, porque pesquisar no Brasil não é uma coisa barata. Eu vou mandar o link aqui no chat. Como que faz isso? Não sei fazer isso. Enfim, acho que foi. Minha lista de presentes também, tá, gente? Muito feliz. Vamos lá. Arte, loucura e criação. A gente tem alguns tópicos importantes para trabalhar com isso. Primeiramente, a contribuição da Anísia da Silveira. Né? A Anísia da Silveira foi uma psiquiatra muito importante no século XX, né, para a reforma psiquiátrica brasileira. E também ela contribuiu mundialmente nos estudos de tratamento mental, né? Inclusive, ela foi aluna não sei como que fala o nome dele, Jung, né? Do Carl Jung, que é o famoso autor que trabalha muito com arquétipos, né? Com inconsciente, enfim, ele é muito interessante. É, ela teve uma contribuição muito importante também porque ela trabalhava muito com arte, né? E ela reconhecia o papel importante da arte nos processos de tratamento, né? Psicoterapêutico, psiquiátrico, enfim, né? A arte como como algo que carrega em si uma potência clínica na compreensão daquilo que foi determinado como loucura. E aí tem um texto que eu gosto muito que se chama Encontros Possíveis entre Arte, Loucura e Criação. É um artigo. Nesse artigo, essas autoras vão dizer o seguinte: para Nice da Silveira, a pintura e a modelagem tinham em si qualidades terapêuticas, já que davam forma a emoções tumultuosas. E esse processo, gente, de dar forma a emoções tumultuosas é um processo inclusive, de tradução também, né? Já que a gente comentou sobre tradução, isso também é traduzir, né? Que é um processo de trânsito entre linguagens, né? É, despotencializando-as e objetivando forças autocurativas que fossem em direção à realidade, ou seja, à consciência. Olhar para essas imagens isoladas resultará num enigma indecifrável. O estudo só adquire sentido quando as séries de imagens são olhadas de modo a permitir o acompanhamento dos processos psíquicos. A tarefa do terapeuta seria, então, nesse sentido, encontrar conexões entre a situação emocional vivida pelo indivíduo e as imagens que emergem do inconsciente. E aqui a gente trabalha com a arte como uma forma de manifestação, né, da, é, do inconsciente dessas pessoas, né? Só que quando a gente vai trabalhar com essas manifestações artísticas de pessoas vistas como loucas, enfim,
É, é, a gente acaba recaindo muitas vezes na classificação de arte bruta, porque essas pessoas não são artistas, muitas vezes. Só que o conceito de arte bruta, ele é problemático por quê? Porque, primeiramente, o conceito de arte bruta, ele denomina obras que são produzidas por sujeitos que não se encontram no sistema de mercado de arte, né? Ou pessoas sem formação artística, ou distantes de ambientes sofisticados, intelectuais, artísticos. Isso é uma arte bruta. Seria dito como arte bruta. Só que, no contexto manicomial, né, as autoras desse texto vão falar que, embora muitas pessoas aproximem essas produções do contexto manicomial da ideia de arte bruta, né, isso é perigoso, porque a gente acaba correndo um risco de reduzir o conceito de arte a uma manifestação patológica, a arte como uma manifestação patológica, né, e criar uma outra categorização de arte para as pessoas que estão vistas como alienadas, como, por exemplo, uma arte louca. E ela vai falar, isso é arte. Ponto. Isso é arte. Tem até um meme, né, que eu gosto muito de usar às vezes, né, que ele fala assim, isso é arte abstrata, talvez você não entenda. Que eu acho que é muito isso, né? Porque óbvio, assim, vamos ser sinceros, né? Obviamente, gente, existem artistas, sobretudo brancos, que vão pegar uma bolinha de ping-pong, vão colocar no meio de uma galeria, essa é a instalação deles. Muita gente não vai entender. Ponto. Ok. Mas também existem muitas manifestações artísticas importantes, e aqui eu já vou até antecipar, só para a gente trabalhar, né, um pouco. Por exemplo, esse estandarte do bispo. Muita gente também não vai entender. E aí, uma vez eu dei uma palestra numa universidade uma pessoa me perguntou assim: você em algum momento comentou que as coisas não precisam ter um nome, né? Você poderia falar mais sobre isso? E aí eu respondi com uma outra pergunta, assim: por que a gente precisa dar nome às coisas, necessariamente? Né? E aí a gente estende isso para a questão da arte. Por que a gente precisa necessariamente compreender as manifestações artísticas dentro de um espectro específico? Por que a gente precisa realmente analisar isso? Né? Por que a gente precisa disso? E daqui a pouco a gente vai entender por que nem sempre isso é importante quando a gente for trabalhar com a ideia de delírio e com as obras do bispo. Enfim, né? Trabalhar com essas produções demandaria, então, um desvio, isso que essa autora chama de um desvio do olhar, né? Uma mudança de perspectiva para entender que nem sempre o que está em jogo, né, é a interpretação. E nisso eu estou muito do lado da Susan Sontag, que vai dizer que a gente precisa de uma erótica da arte, não de uma hermenêutica, né? Falando sobre como a interpretação, muitas vezes, ela é um mecanismo de aprisionamento é, significados específicos, né? Arte, loucura e clínica. Ai, gente, eu recebi um livro, eu tô muito bobinho. Até perdi a concentração. Alguém pode ler para mim, por favor? Bom, vou tentar então. Tá. Bom, deixa eu só tentar enxergar. No texto, O Limiar da Arte, Righetti debruça-se sobre a questão do valor artístico de obras produzidas em espaços clínicos
ao entrevistar um psicanalista, um psicólogo e um crítico de arte, que possuem cada um deles uma perspectiva própria em relação à questão. Mas o modo como a fórmula oculta também há. Agora eu não enxergo. A priori. Obrigada, tá ótimo agora. Mas o modo como a fórmula oculta também um a priori ideologizante. Na tentativa de explorar as relações entre expressões de tipo artístico e doenças mentais, a autora formula a questão de forma ampla, perguntando se, no caso de pinturas ou desenhos realizados por doentes mentais, podemos falar de obras de arte. O desígnio doente mental tem anterioridade ao contato com a obra. O fato de o produtor do trabalho ser louco tem mais importância do que a apreciação do trabalho em si para a designação do seu valor artístico. Dessa forma, corre-se o risco de, por um lado, pensar que aquilo que o louco faz não pode ser arte porque ele é louco, não é senhor de sua própria razão, por outro, de se estabelecer uma relação imediata entre arte e loucura, como se, para fazer arte, se fosse preciso ser, ao menos, um pouco louco, ou de todo louco, ou que se todo louco fosse artista. É um paradigma, né? Você quer falar um pouco sobre? Não, eu quero ouvir, mas eu já percebi que é totalmente contraditório, né? Ou o louco pode ser artista ou não. Ou para ser artista você precisa ser louco. Tipo, não surgiu. Então, essa é a grande questão, né? Porque quando a gente vai se debruçar sobre isso, sobre essas diferentes compreensões de loucura, enfim, assim, eu particularmente acho que todo artista é louco. Porque eu compreendo a loucura como um estado, e não como um diagnóstico, não como uma categoria fixa, né? Tanto que o primeiro capítulo desse livro que eu falei, né, o How to Go Mad, se chama A Loucura é um Lugar. Então, a loucura é um lugar. Eu acho que os artistas são loucos. Todos eles? Não. Existem artistas ruins também, né? Mas eu acho que dentro do processo de criação, a loucura ela desempenha um papel muito, muito importante, né? No que se refere a uma certa libertação da sua própria criatividade. Porque se a gente aí a gente volta lá no início da aula, se a gente entende a loucura como um processo de desvio de algo que está estabelecido, como que a gente pensa sobre esse desvio dentro dos processos criativos, por exemplo, né? Existem várias formas. Eu, por exemplo, pinto muito com as mãos, eu uso muito minhas mãos, o corpo para pintar, várias telas, né? Eu uso muito escritas em algumas telas também, que você não consegue ler. Eu faço isso propositalmente, né? Escrevo com grafias indecifráveis, né? Tudo isso faz parte do meu processo. E eu não falo sobre o meu processo porque eu não consigo falar sobre ele. Eu não tenho controle sobre o meu processo, né? E não tendo controle sobre o meu processo, eu acho muito importante entender isso, porque, por exemplo, o bispo, né? E aí, voltando, né? O Righetti pergunta, né? A Righetti, na verdade, é uma mulher. A Righetti pergunta, né, ao crítico, né, de arte, nananã, questão da loucura. E aí o crítico de arte, ele comenta assim: a obra de arte não pode ser definida como tal, se não existe uma técnica e uma vontade precisa de fazer uma obra de arte. Ou seja, a arte é aquilo que tem técnica. A arte é aquilo que você faz conscientemente. As pessoas loucas não fazem arte, porque elas não estão conscientes. Mas não seria também a loucura um estado de tomada de consciência tão radical que obriga a pessoa a ser louca? E aí eu vou colocando as questões, que eu acho que as questões são mais importantes do que definições. Pode falar. Vinícius, eu só queria ler um trechinho
que eu acho que cabe bem agora, até peguei meu livro aqui, é rapidinho, é do Antiédipo, que eu falei, né? E tem um trecho que ele fala assim: a arte utiliza frequentemente essa propriedade, criando verdadeiros fantasmas de grupo que curto-circuitam a produção social com uma produção desejante e introduzem uma função de desarranjo na reprodução das máquinas técnicas, como violinos queimados de Armand, carros comprimidos de César, ou ainda o método de paranoia crítica de Dalí, que faz explodir uma máquina desejante num objeto de produção social. Que eu acho que cabe assim nesse trecho que você trouxe e nesse paradoxo, eu acho que o artista, eu sou historiadora da arte também, o artista ele está um pouco nesse local de conseguir enxergar essas rupturas que são institucionalizadas como anormais, fora das normas sociais, né, para a sua produção. Então, acho que, enfim, não sei, pensei que talvez somaria aí a discussão que você trouxe do Righetti. É isso, vou parar de falar. Super, super, assim, Mas é tipo um livro que eu tenho, mas sabe aquele livro que a gente vai pegando assim para ler uma vez ou outra, né? Além de ser um calhamaço, né? Isso mesmo, tô lendo devagarzinho, assim, porque eu faço Sim. esquizoanálise, aí me É, interessei, faz sentido. aí tô lendo devagarzinho, mas sempre que tem alguma coisa sobre arte, como eu sou historiadora da arte, eu já marco, já, tipo, ó, pensar sobre isso aqui, e também até como método de uma pessoa que sofre psiquicamente, né? De buscar também alguma força aí para estar utilizando essas rupturas que eu sinto para trazer, materializar, talvez, vamos botar assim. Sim, obrigado pela citação. Depois me diz a página, que eu vejo. A sua edição é aquela da 34? Isso, vou te mandar a página aqui no chat. Tá, que aí eu anoto aqui, porque eu não sei onde está meu antiédipo, gente. Mas é a mesma edição, vou te mandar aqui no chat, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Aí eu tô com uma fome, enfim. Dentro desse ponto de vista, né, de que a arte precisa ter uma técnica, enfim, nananã, Stella do Patrocínio não pode ser considerada artista, Carolina Maria de Jesus não pode ser considerada artista, é, o bispo não pode ser considerado artista, né, já que o bispo sempre deixou claro, aqui eu tô lendo o slide, sempre deixou claro que ele não tinha escolha, que ele fazia arte porque ele era obrigado a fazer isso, né? Ele falava, eu faço isso obrigado, senão não fazia nada disso, recebo ordens e sou obrigado a fazer, né? Ah, eu vou pular essa partezinha aqui que ela vai falar do Picasso, do Kandinsky, que eu não tô afim de falar deles. Aí que eu trouxe uma foto do Bispo. Essa foto está muito, uma qualidade muito ruim, gente, me perdoa, mas as próximas estão uma qualidade boa. Eu queria falar um pouco sobre o Bispo. Queria mostrar algumas fotos dele, antes da gente passar para o nosso último tópico de discussão, que é a questão da loucura como metodologia e da questão do delírio, da imaginação radical, né? O bispo ele é muito importante para se pensar esse processo de humanização que acontece pela arte. Assim. Tem uma autora, que agora eu não vou lembrar quem, mas uma autora que é muito boa, assim, que trabalha com isso, é a Tânia Rivera. É, uma outra autora fala, né, que o bispo, ele tem um manto, que inclusive é esse manto aqui, da capa do slide. Nesse manto tem o nome dos colegas de cela dele, né? E aí ela vai falar que esse mecanismo, esse movimento, não vai dar para ler porque está de cabeça para baixo as escritas. Ele é um movimento de rehumanizar essas pessoas. O bispo fazia isso com essas costuras, com esses mantos, né? Ela falava que esse era um movimento de rehumanizar isso que a gente vai chamar de os condenados da terra, né? Como diz o Fanon e o Mbembe.
E aqui aparece ele de novo com o manto dele, uma blusa dele, né? Eu vim 22/12/38, meia-noite, escrito na blusa. Outra foto dele com esse manto que é o mais famoso dele, né? Que é o manto que ele queria ser enterrado com, e não enterraram ele com esse manto. Inclusive, a Castiel fala, né? Enquanto não enterrarem o manto de Bispo do Rosário, a sua memória continuará sendo violentada pelo colonialismo. Não importa em quantas exposições ele esteja, era um desejo do artista, né? E ainda assim, ele é desrespeitado. E a Castiel fala isso. Vamos lá, a gente está encaminhando para o nosso finalzinho. Finalzinho que ainda vai durar uns 30 minutos. Vamos lá. Aí aqui tem outras imagens que depois eu vou mostrar para vocês. Aí vocês podem postar no story, me marcar, que a divulgação ajuda. Loucura, criatividade radical e loucura como método, né? Vamos lá. A criatividade radical, ela é uma capacidade de imaginar outros mundos sem a tirania da razão. Ao passo que a criatividade em si, ela compreende o próprio processo de criação, a criatividade radical, ela compreende a forma pela qual os processos de criação, eles estão ligados a uma ruptura com a tirania da razão. Essa razão com R maiúsculo que se refere ao iluminismo mesmo. O autor está falando disso, né? Essa razão que, por exemplo, determina que a arte tem que ter uma técnica e um objetivo bem definido. Tem que ser algo compreensível, né? Nem sempre. E aí, esse autor, que é o Bruce, tá, gente? Estou falando do Bruce ainda, que é do livro aqui. Ele fala: o termo criatividade radical negra significa a cultura expressiva negra que imagina, manifesta e pratica outras formas de fazer e ser, tudo enquanto confunde a lógica dominante, subverte a estética normativa e corrói as estruturas opressivas de poder e sentimento. Né? E aí, a partir disso, ele vai cunhar, não vou dizer cunhar, mas ele vai trabalhar com um conceito que se chama Mad Methodology, que seria numa tradução livre, seria metodologia louca, ou a loucura como metodologia, que eu prefiro assim, né? Na Mad Methodology do Bruce, ele vai falar assim: além de se aproximar da loucura como objeto de análise, eu pretendo adaptar a loucura como metodologia. Como proponho e pratico, a metodologia louca é um conjunto louco, né? Ele vai usar esse trocadilho, é um conjunto louco de modos epistemológicos, práticas políticas, técnicas interpretativas, disposições afetivas, orientações existenciais e modos de vida. A metodologia louca busca, segue e acompanha os movimentos indisciplinados da loucura. Ela lê e ouve os idiomas da loucura, aqueles supostos protestos, delírios, divagações, surtos, resmungos, tagarelices, palavrões, baboseiras e silêncios impróprios que desafiam a gramática da razão, a gramática da inteligibilidade. E aí, né? Enquanto o racionalismo desacredita completamente os loucos, a metodologia louca reconhece os loucos como teóricos críticos e protagonistas decisivos nas lutas pela libertação. Para ser claro, eu não estou sugerindo que os loucos já são sempre agentes de libertação, que é a questão do paradigma que a Tainá comentou, né? Não é todo louco que é artista, não é todo artista que é louco, porque isso seria assumir uma lógica binária e absoluta que é perigosa para a gente, né? Estou simplesmente e com certeza reconhecendo o que eles podem ser, o que é uma admissão herética em meio a mundos que são anti-loucos. Propõe uma metodologia louca que não difama o louco como mal encarnado e nem romantiza a loucura como resistência personificada, nem patroniza o louco como ala em defesa à espera de ajuda. Ao contrário, a metodologia louca envolve a complexidade e a variabilidade de sujeitos loucos.
Ou seja, o que está em jogo aqui? Muito importante esse trecho dele, por quê? Porque está em jogo as complexidades da loucura. Ele não está colocando o louco como um gênio, nem como um doente mental. Ele está colocando o louco como uma pessoa que habita a condição de loucura e que ela tem uma potência, muitas vezes clínica, né, de criar rupturas, é, outras gramáticas, movimentos indisciplinados dentro da própria arte contemporânea, né, e a loucura como modo de fazer arte contemporânea, propriamente dito. E como que essa loucura se manifesta, às vezes? Ela se manifesta muitas vezes no lugar do delírio. O delírio é sempre inventivo. O David Lapojade, no A Alteração dos Mundos, ele vai dizer o seguinte: nada escapa à potência do delírio. Se as possibilidades são delirantes, é porque elas se referem a uma loucura subjacente, a um perigo real que ameaça a todo instante de nos levar à loucura. Trata-se, portanto, menos de livrar-se do mundo real para imaginar novos mundos possíveis do que de descer das profundezas do real para adivinhar que novos delírios já estão funcionando ali. As potências do delírio são de uma natureza bem mais inquietante que as possibilidades da imaginação, porque elas fazem vacilar a própria noção de realidade. E aí, no Bispo do Rosário, por exemplo, a gente encontra o que a gente chama de poéticas do delírio, né? E aí tem uma autora que eu esqueci de botar referência, que ela fala assim, que é de um livro chamado Arthur Bispo do Rosário, Poéticas do Delírio. Tá na minha lista, depois quem quiser dar uma olhada lá, ver o nome da autora. Mas eu também tenho em PDF. Transfigurar a dor em arte, criar o mundo conforme seu desejo, significou para Bispo a criação de uma nova interpretação da realidade. A transformação de si mesmo em homos religiosos e trágico, e ainda a fundação de uma moradia sagrada. Porque não é possível criar um universo novo se não partindo de um ponto fixo, de uma ruptura com o espaço hegemônio do mundo profano. Por isso, simultaneamente ao início da criação de suas obras, ele fez, dos lugares onde morou, em quartos, sótãos, celas, templos nos quais, longe dos olhares curiosos e profanos, se escondiam os mistérios de um outro mundo em formação. E eu gosto muitíssimo desse trecho, porque eu acho que ele é muitíssimo importante, né, para a gente pensar sobre o delírio como um processo de transfiguração, um processo de criação de outros mundos, onde a loucura não mais é colocada na dinâmica da psicopatologização, mas ela é entendida como um modo de estar no mundo. Porque se a loucura ela é vista como uma psicopatologia, é porque ela está inserida numa certa gramática social que determina o que é normal e o que é anormal. E isso é o que a gente está tentando desconstruir com essa discussão, que é, inclusive, meu objeto de pesquisa, né? Aí eu trouxe algumas obras. As costuras do bispo, né? Inclusive, tem um pedaço desse segundo manto aqui que tá em exposição lá no Crônicas Cariocas, no Museu de Arte do Rio. Dá para você chegar de perto e ler, né? Que é esse pedacinho do meio, onde tem vários textinhos, né? Ele também escrevia, o bispo costurava muito, né? Ele registrava muito as coisas. E aí eu trouxe detalhes aqui, ó. Por exemplo, na frente desta montanha, de nível 200 e 700 metros de altitude, surge a. Ah, aqui ele está falando de altitude, né? De longitude 8.000. Surge as sociedades Piri. Não consigo entender. Acho que é fitness, não? Não. Enfim. Grandes companhias
construtoras, seus engenheiros chegam com os operários, faz sondagem, escavam 500, 400, 300, aos serventes escavação, né? Enfim, isso aqui já, acho que já é dinheiro. Nananana. Cruzeiros aos serventes, mensalidade, limite e máximo com desconto para sindicato e aposentadoria. Ou seja, ele está escrevendo o cotidiano, né? Como ele sempre fez. Aí é que eu trouxe também. Isso aqui é muito interessante. Eu gosto dessa obra por quê? Porque essa obra, ela é um ready-made, né? Ready-mades são, na arte, são aqueles objetos de arte, né, que a gente faz com coisas do cotidiano, né, deslocando o próprio sentido de arte. Por exemplo, qual é o ready-made mais famoso da história da arte? Aquele mictório? É, a fonte do Duchamp, justamente, o mictório. Isso é um ready-made. E o Bispo também fazia isso. Isso aqui é um ready-made, por exemplo. Né, onde ele pegava a sucata, né, e ele ia escrevendo o nome das pessoas, Irene Pradella, Irene dos Santos, Irene Santa Paula, né, ele ia escrevendo o nome das pessoas, ele tinha essa coisa de escrever o nome das pessoas, como se fosse um registro, né, incontrolável de tudo aquilo que não certo, né, e tem a montagem. Inclusive, se vocês pesquisarem vídeos dos quartos dele, vocês vão ver que ele escreveu nas próprias paredes, frases, né? Tem um dos quartos, uma das celas dele, eu lembro de estar escrito na parede justamente um versículo, né? Que é o famoso versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Salmos 23, eu acho. Enfim. Aí aqui eu trouxe um detalhe daquele outro, daquela outra costura grande, né? Aí, bolsa de plástico, 26, por exemplo, eu acho que 26 é 26 unidades de dinheiro da época, né? Larga, deve pegar no ombro da moça. Bolsa para a moça carregar seu pertence. 10 cabos de soras, 100 metros, né? Não sei. E aí, chapéu de palha, né? Ele ia costurando, ia escrevendo como se fosse uma espécie de um registro do infraordinário, né, do registro daquilo que no infraordinário é o conceito do Georges Perec, né, que é aquele conceito que descreve aquilo que a gente não presta atenção no nosso cotidiano. O extraordinário salta aos olhos, mas o infraordinário é aquilo que não tem nossa atenção. Porque de tão banal a gente não presta atenção. Então ele faz meio que esse movimento, né, que é visto como um movimento de delírio, sendo que são níveis de atenção diferentes. Ele direciona a atenção dele para isso, né? E aí, eu queria trazer um trecho da Carolina, lá do diário, né? 12 de junho de 58, que ela fala o seguinte: eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono e começa a pensar nas misérias que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhante. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos meus castelos imaginários. Eu acho esse trecho extraordinário, porque esse trecho da Carolina, ele é justamente a imaginação radical na escrita de pessoas negras. Isso é imaginação radical, né? A criação de um outro mundo. E aí eu tô só indo mais rápido para a gente finalizar o slide, para a gente conversar. E aí eu trouxe uma citação para a gente continuar a conversa e depois finalizar com o áudio da Estela do Patrocínio. Eu acho muito interessante também para a gente finalizar com o áudio dela. Quanto aos sujeitos criadores, aqueles que diriam com Arthur, não temos nada a ver nem com a arte nem com a beleza. O que procuramos é a emoção
interessada, um certo poder de deflagração ligado aos gestos e às palavras. Bem, esses continuam agarrados por um conjunto de impossibilidades, escavando saídas, criando possíveis, buscando construir linhas de fugas que, por fim, servem para todos nós. Pois, como diria Drummond, o problema não é inventar, é ser inventado, hora após hora, e nunca ficar pronta nossa edição convincente. Eu quero finalizar com um trechinho que eu adoro da Estela, que eu acho que é uma síntese da nossa aula, assim. Diz que tem cinema depois do almoço. É. Ali no salão de visita, no salão de televisão. É. Clarice Celeste Meritempo Luzadia Adelaide. Que isso? É nome de pacientes que moravam aqui no Teixeira. A minha irmã se chama Clarice. Um dia a Príncipe veio aqui na portaria comigo e eu disse assim para a Príncipe, você está precisando tomar um jeito porque você está ficando muito relaxada. Você relaxou esse ano demais. Quem é Príncipe? Era uma paciente que morava aqui no Teixeira. Você gostava dela? Gostava, ela era muito boazinha. Teve gavetas de ferro, me botou dentro de todas as gavetas de ferro e mandou encaminhar-se de viagem. Quer pegar onde? Para o mais longe possível. E aonde você foi parar? Fui parar no mais longe possível. E aí, o que você fez nesse navio? Continuei seguindo para o mais longe possível. Chegou? Cheguei e voltei. Gostou desse lugar? Gostei. O que tem lá nesse espaço? Não tem nada demais. É isso. Então, finalizo com a Estela, né, dizendo que esse caminho que a gente traça não tem nada demais. A gente não chega a lugar nenhum. Mas, muito obrigado. Vou interromper a gravação, gente, né, para vocês ficarem mais à vontade e fiquem à vontade para fazer perguntas e